Você sente que está atrasado no seu desenvolvimento mediúnico? Já se comparou com outros médiums? Se cobrou demais por ainda não incorporar tantas linhas de trabalho? Será que a pressa e a ansiedade não estão te afastando da verdadeira conexão com os guias? E o mais importante, o que vale mais? Incorporar muitos ou se aprofundar verdadeiramente em poucos? Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para todo médium consciente. E aqui eu não estou falando de consciência no sentido de você se lembrar ou não da incorporação, mas do médium que realmente está pronto e preparado para um despertar da sua consciência mediúnica. Mediunidade não é quantidade, é profundidade, verdade e compromisso com a espiritualidade. E a gente vai continuar logo depois da vinheta. Rodou! Saravá, saravá, saravá. Esse filho de Pemba que fica de pé no congá. Quando a gente fala em desenvolvimento mediúnico, a ansiedade, a pressa e a comparação são três grandes inimigos da verdadeira mediunidade. A pressa, ela vai criar uma falsa expectativa de que incorporar muitos guias rapidamente é sinal de evolução na sua mediunidade. E será que é mesmo? Na verdade, a pressa apenas afasta o médium do aprofundamento necessário com os próprios guias. O desenvolvimento mediúnico, ele é para a vida toda. Você não chega uma hora que você acabou o seu desenvolvimento mediúnico. Tem uma hora que você já vai estar incorporando bem, que você já vai estar tendo mais consciência do que é seu, do que é do guia, dando mais passividade para o guia trabalhar, interferindo cada vez menos na incorporação, e por isso que há um período de desenvolvimento mediúnico. Mas o desenvolvimento mediúnico, ele acontece durante toda a vida do médium. Enquanto ele estiver ali, em contato com os guias, com os saberes do terreiro, ele vai ter coisas para aprender, vai ter coisas para desenvolver, vai ter coisas para expandir na sua consciência. Então, o desenvolvimento mediúnico, ele não termina quando o médium começa a atender pessoas dentro do terreiro, muito pelo contrário, ele é um processo contínuo. Então, eu pergunto para você, o que vale mais? Você ter profundidade dentro de uma linha de trabalho, ou você conseguir incorporar várias linhas, mas sem um conhecimento profundo daquele guia, dos mistérios que ele atua, da essência e dos saberes e dos aprendizados, que mais do que ele tem que passar para o consulente, que ele tem que passar para você. E num outro aspecto, a comparação, ela é um outro grande inimigo do desenvolvimento mediúnico. É você ficar se comparando com outros médiuns, com médiuns mais velhos, com a incorporação desse ou daquele médium que acontece de uma forma diferente da sua. A comparação, ela é um veneno, né? Comparar o seu desenvolvimento com o do irmão da corrente é desrespeitar o seu próprio tempo, o tempo do plano espiritual e da ancestralidade que guia você. Cada médium, cada pessoa, ela é um universo único. Então, cada guia, ele vai ter uma história profunda para ser compreendida, respeitada e vivida com verdade. Então, não é sobre quem incorpora mais bonito, ou quem roda melhor, ou quem ginga melhor. É sobre qual relacionamento que você tem em profundidade com aquela espiritualidade que te ampara, com a sua família espiritual, com a sua família ancestral. E a ansiedade, para muitos médios que estão começando, ou para muitos médios que estão ali no seu caminhar do desenvolvimento mediúnico, é outro grande obstáculo. A ansiedade de querer incorporar tudo, de querer conhecer todas as linhas, de querer saber todos os guias que te acompanham. O médium, nessa pressa, nessa ansiedade, nessa comparação, ele se desconecta do presente e perde a oportunidade de construir bases sólidas com a espiritualidade que ampara ele, com a família ancestral, com esses guias que vêm trazer não só saberes para os consulentes que vão ali procurar o terreiro, mas em primeiro lugar para aquele médium, né?
Quando você se desconecta com essa ansiedade, será que eu estou incorporando? Será que sou eu? Será que é o guia? Será que é coisa da minha cabeça? Não se trata de quantos guias você incorpora, mas de como você se relaciona com cada um deles. Aí eu pergunto para você, de que adianta você incorporar rapidamente um monte de entidade? Preto velho, caboclo, cigano, marinheiro, exu, boiadeiro, malandro, e nem saber ao certo quem é quem, sem saber diferenciar as energias de cada linha, energia do exu para energia do boiadeiro, para energia do marinheiro. E aí você vai se comparando, e ao invés de você se conectar com a sua essência, com a sua profundidade, com o seu saber que você já traz da sua ancestralidade, você fica olhando os outros médiuns que já incorporam há mais tempo e comparando os trejeitos que aqueles médiuns usam. De repente você tem, por exemplo, um caboclo, vamos supor, uma cabocla Jurema, que também outro médium mais velho também tem uma cabocla Jurema, e aí você começa a comparar o jeito que a cabocla Jurema, que é da sua linha ancestral, que é da falange que você está trabalhando com aquela outra cabocla Jurema. Isso vai gerar um bloqueio, isso vai gerar dúvidas e inseguranças. Por isso que o médium, além de estar focado no trabalho que ele está desenvolvendo, esperar as coisas acontecerem no seu tempo, sem ficar achando, sem ficar colocando o carro na frente dos bois, trocando os pés pelas mãos, é ele se conectar com ele mesmo, com a sua essência, com a sua verdade, né? Para poder separar o que é coisa da minha cabeça e coisa que realmente o guia está trazendo, das coisas que eu vi por aí, das coisas que eu observo e comparo, das internets da vida, que às vezes vão trazer mais confusão para você, para quem está começando, para quem já está com uma caminhada mediúnica ali de alguns meses ou talvez alguns anos, e isso vai trazer confusão. É mais prudente você ter uma espiritualidade saudável e desenvolver uma relação profunda e consistente com um guia de cada linha do que tentar abraçar tudo superficialmente. Aí eu vou dar um exemplo aqui do Águas de Iemanjá, que é o terreiro que eu sou dirigente junto com meu esposo, e lá a gente sempre chama algumas linhas, sempre. Todos os meses as linhas se repetem e algumas linhas elas vão se intercalando ali de acordo com o calendário, ou o calendário da Umbanda, das datas comemorativas, ou às vezes por pedido do guia-chefe da casa que pede para determinada linha venha naquele mês e não venha outra, né? Mas sempre vai ter naquele mês ou caboclo, ou preto velho, ou baiano. E sempre no final do mês a gente chama a linha da esquerda, Pombagiras e Exus. Então a gente vai ter sempre uma constância, porque eu acredito que se você conhece com profundidade e desenvolve um relacionamento profundo com aquele guia, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de preto velho, né? Se você tem uma continuidade do relacionamento com seu preto velho várias vezes, né? Todo mês vai ter a gira do preto velho, por exemplo. E aí você vai ali no desenvolvimento mediúnico, que no caso do nosso terreiro, a gente não tem um dia específico para desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico dos médiuns que estão iniciando acontece no final da gira, no pós-trabalho, né? Depois que já diminuiu a maioria dos consulentes. Então aí a gente vai poder se dedicar, ou aquele médium vai ter um tempo para ele sentar no cantinho, se conectar com essa espiritualidade, ficar em silêncio, observando os seus pensamentos, entrando em contato com essa energia que está ali, daquela linha de trabalho daquele dia. Então ele vai poder ter uma maior conexão e vai poder aprender da passividade com maestria, por exemplo, com o preto velho, porque ele já sentiu, ele já reconheceu a vibração daquele guia, ele já entendeu o mistério, ele já parou para ouvir o que o guia traz.
o que o guia vai falar ali na sua cabeça, essa primeira conversa. Então não adianta o médium que está começando agora querer desenvolver assim, tudo de supetão. Começou na gira, já comecei a desenvolver o preto velho, já. Isso são casos raros, quando a pessoa já está com uma mediunidade muito aflorada e os guias já estão ali, né? E mesmo assim, há de se observar se realmente é um guia que está ali manifestando ou se é a pessoa que está trocando os pés pelas mãos e colocando o carro na frente dos bois. Por isso que ninguém começa ou começa o desenvolvimento mediúnico já atendendo. Né? É necessário ter um período de observação para que o próprio médium entenda como é que funciona a espiritualidade que ampara ele. Os guias já estão prontos, eles ficam esperando o tempo do médium, dele se conectar, dele aprender a se ouvir, dele parar para prestar atenção, não no externo, não em quem está olhando, não no que está acontecendo na gira, mas naquele momento em que ele parou, sentou ou ficou ali no cantinho, sentindo as vibrações que amparam aquele guia. E nem sempre você vai precisar de ter uma pessoa do lado para ficar cantando ponto para você ou para ficar te rodando. Eu, particularmente, eu não gosto que me rodem, mas tem casas que tem essa pegada de ficar girando o médium e tem até os seus próprios fundamentos e explicações para isso, que fazem sentido para aquela casa, né? Então, se você, quando está começando no desenvolvimento mediúnico, você parar e começar a prestar atenção, especialmente no seu corpo, no que o seu corpo está falando, né? A gente sai do mental e começa a sentir a energia no corpo. Onde que puxa mais, onde que você sente mais arrepio, né? Algumas pessoas vão sentir formigamento, algumas pessoas vão sentir alguma coisa no estômago, né? Eu, por exemplo, eu sinto uma puxada aqui, como se fosse um nervo sendo puxado. Então, cada pessoa precisa se conhecer e a gente só consegue fazer isso prestando atenção nos sinais que a sabedoria do nosso corpo traz. Por isso que é tão importante você se conectar com você nesse momento, né? Então, se tiver tocando um ponto, alguém estiver cantando, nem sempre isso é necessário. Eu passei uma vez uma experiência no terreiro, há muitos anos atrás, logo no início, que quem era o responsável pelo desenvolvimento dos médiuns era antes ainda da casa de Pai Amelo, que foi onde eu fiz o meu desenvolvimento mediúnico mesmo. Mas foi logo quando eu comecei. Quem desenvolvia era o médium era seu Zé Pilintra, de um dos dirigentes. E ele falava que você precisa aprender a incorporar no silêncio. Não precisa ter canto, nem ponto. Claro que o atabaque, o ponto cantado, ele vai trazer uma atmosfera que vai propiciar com que você se ligue através do toque do atabaque, vibracionalmente a energia daquela linha que está sendo chamada. Mas isso não é sempre, você não pode se acostumar que só assim o seu desenvolvimento acontece. Você precisa aprender a se conectar com o seu guia no silêncio, né? Não precisa todo mundo ver que seu guia incorporou. Não precisa você chamar a atenção de todo mundo para que olha, eu estou aqui desenvolvendo, venham cá me olhar, né? É para você, com você. Então é sobre construir um relacionamento com esse guia e aí ele vai mostrar a energia dele, você vai sentir essa vibração no seu corpo, você vai aprender a diferenciar quando é preto velho chegando, quando é Exu chegando, quando é caboclo chegando, mesmo que esteja tudo em silêncio, sem necessariamente alguém falar que a gira é de tal, então você vai chamar tal. Isso é com o tempo, isso é com o aprender a se ligar com essa sabedoria do seu corpo. E aí é muito importante você saber incorporar com maestria determinada linha, porque você vai conhecer o mistério que aquele guia traz. Vamos supor, Preto Velho. A linha de Preto Velho, ela é regida por Omulu, Obaluaê e Nanã. Mas a gente tem falanges de Preto Velho de todos os orixás. Então, não necessariamente todo Preto Velho vem no mistério de Omulu. Omulu, Obaluaê e Nanã, eles regem o mistério daquela linha de trabalho.
mas naquela falange determinada e específica, você vai se conectar com o preto velho, por exemplo, de Oxalá, de Oxum, de Oxumaré, que trabalha naquele mistério daquele orixá. Então ele vai mostrar para você o ponto riscado dele. Isso a gente aprende no silêncio, se conectando com a sua essência. E não na barulheira, prestando atenção pro lado de fora. É com você, né? Ele vai mostrar para você o ponto cantado dele. E muitas vezes, se você começar a prestar atenção nessa, sem se ligar nas doidice da nossa cabeça, por exemplo, nas imaginações, nos achismos, nos pautando por coisas que a gente viu, que a gente ouviu por aí, né, mas se conectando com a sua essência mesmo, ele vai trazer para você um ponto cantado, que é único, que é dele, que mostra o mistério que ele vem trabalhar, né? Mas isso é com o tempo, quando você se permite a ouvir esse axé, desse guia, essa sabedoria do seu corpo, essa sabedoria dessa ancestralidade que acompanha você. Então não tenha pressa, né? Isso, quando você aprende a silenciar, escutar a sua voz, silenciar a sua mente, sentir essa energia que é diferente da sua, isso é uma mediunidade madura. Isso é ser médium de verdade. Não é sobre ser palco, não é sobre se aparecer, não é sobre quem roda mais, ou sobre quem incorpora mais bonito. É sobre você estar no terreiro para conhecer você mesmo através dessa sabedoria ancestral que vem te acompanhar. E lá na frente, você ser capaz de fazer um bom atendimento, porque você vai ter construído uma base sólida, que aos poucos vai abrir espaço para outras linhas que vão se manifestar com profundidade, porque você já deu espaço para conhecer uma linha muito bem, seja caboclo, preto velho, baiano, Exu, e aí você vai ter segurança. Então não tenha pressa. Conheça uma linha de trabalho, por exemplo, ou guia daquela linha de trabalho com profundidade, né? Conhecendo cada minúcia, escutando a sabedoria que aquele guia traz para você no silêncio. Sem pressa para atender pessoas. Aproveite o tempo de cambonagem, né? Cambonar é uma delícia, que hoje eu já não tenho mais esse privilégio, porque agora as minhas obrigações são outras, né? De ter um tempo de sentar, conversar, e não só com o guia do dirigente da casa, com o guia dos irmãos de fé que estão ali, às vezes já acabaram de atender outras pessoas, e aí você vai ter oportunidade ali, você como médium já está um pouquinho mais desafogado do trabalho, você senta ali, não para bater papo da sua vida, mas para saber daquele guia, para saber os mistérios, para conhecer as histórias. Isso é desenvolvimento mediúnico, né? É você conhecer as histórias que acompanham aquele guia, é conhecer as histórias que acompanham a sua ancestralidade e daí tirar sabedoria para você levar onde é realmente o grande terreiro, que é o palco da vida, que é onde você vai levar isso tudo. Então a gira, ela acontece ali no terreiro, mas principalmente ela se dá para o lado de fora, depois que acabou a gira, que é onde você vai levar todos esses aprendizados. Mas se você fica se comparando, com ansiedade para saber se incorpora logo, não vê a hora que acaba o atendimento dos consulentes para você poder incorporar, você está deixando de viver a preciosidade da espiritualidade, que não é sobre quantas pessoas você atendeu, mas sobre qual a qualidade que você realiza o seu trabalho espiritual. Isso que é realmente importante, né? Então é preferível, por exemplo, trabalhar 3 linhas de trabalho muito bem. Então eu vou da passividade, vou conhecer o meu preto velho, vou conhecer o meu caboclo, vou conhecer bem o meu Exu, vou saber o ponto riscado deles, eu vou aprender com esses guias, vou conhecer as histórias, vou aprender com o baiano. E aí, aos poucos, né, do que você se tentar aventurar em todas as linhas, eu quero conhecer todo mundo de uma vez, sem aprofundamento e sem intimidade, né? O fundamento da Umbanda, ele não está na quantidade,
Mas é na qualidade da sua entrega, da sua relação com os guias e da postura de você como um instrumento para que essa sua ancestralidade fale através de você. E com isso você aprender. Então, para a gente concluir esse vídeo aqui, que é um bate-papo, né? Seguindo aqui o roteirinho das coisas que eu trouxe, porque eu também faço a minha colinha, né? Eu ainda tenho as minhas inseguranças em relação a falar, que eu não sei quem está me ouvindo, né? Então, desenvolver mediunicamente é construir, gente, dia após dia, uma ponte firme entre você e a espiritualidade. Essa ponte ela é feita com entrega, com paciência, com estudo. Estudo, você vai precisar estudar sim. E para quem é médium do Água de Iemanjá, tem a oportunidade, e eu acredito que maravilhosa, que eu não tive, eu tive que buscar fora, e não tem problema nenhum você buscar fora, né? A oportunidade de estudar, de conhecer sobre o orixá, de conhecer sobre o que é o desenvolvimento mediúnico, dentro daquilo que eu trago, daquilo que eu acredito, que fez falta para mim lá no início. E não que meu desenvolvimento não aconteceu, ele aconteceu, mas talvez se eu tivesse alguém com um pouco mais de experiência, que soubesse me passar, ou desse a oportunidade para trazer conhecimento e eu ter abertura para absorver isso, porque não adianta nada o dirigente querer passar o conhecimento se as pessoas que estão ali não têm o interesse de ter esse conhecimento ou acham que isso não é relevante para a sua jornada mediúnica. Então, eu senti falta. Então, eu trago aquilo que eu acho importante para a jornada mediúnica do médium. E se você não tem isso no terreiro que você frequenta, busque outros lugares, né? Não se compare, não corra com o seu desenvolvimento mediúnico, não faça comparações, não se desespere. Permita que a espiritualidade construa em você uma mediunidade sólida, verdadeira, consciente no sentido de despertar, consciente no sentido de trazer sabedorias que você vai conseguir aplicar lá fora, na sua vida, né? Trazer ter um conhecimento daquele preto velho, daquele baiano, daquele exu, daquele cigano, daquele malandro, no sentido de, quando você se deparar com determinada situação na sua vida, você se perguntar, o que meu preto velho faria agora? E você se espelhar nisso para você ter uma vida mais leve, para você ter uma vida que realmente vale a pena viver, né? Confie no seu tempo, honre o seu caminho e caminhe com verdade. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas conhecerem. Não esqueça de seguir o canal se você ainda não segue, de deixar um comentário aqui para mim que eu vou responder com muito carinho se esse vídeo fez sentido, se agregou em você em alguma coisa e o que você gostaria de saber mais, né? O que você aprendeu, deixa aqui para mim, eu gosto muito de ler os comentários, de saber o que vocês pensam também e de agregar na vida de vocês. Eu vou ficando por aqui, muito axé, saravá.